Sejam bem-vindos às aulas de clarinete nível avançado do curso online da Escola de Choro de São Paulo. Essa é a segunda de 4 aulas que faremos para estudar a música Flamengo, do Bonfíglio de Oliveira. E lembrando sempre, pessoal, que todos os vídeos do curso online da Escola de Choro estarão disponíveis no nosso site. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Bom, então eu vou seguir o mesmo esquema da aula 1, né, da nossa primeira aula, que é dividir o nosso momento aqui em 3 partes, né, para otimizar o seu tempo de estudo. Então eu vou dividir em aquecimento, técnica e repertório. Né? Fazendo dessa forma você aproveita melhor ali o seu tempo com o instrumento, tá bom? Legal, para os aquecimentos eu vou repetir também mais uma vez aquela ideia de notas longas. Né? As notas longas, gente, são muito importantes para trabalhar a sonoridade no instrumento, né? Para você aquecer ali durante o seu primeiro momento com o instrumento. Né? Elas ajudam realmente a fortalecer aqui a embocadura. Então você já vai ficando com um formato de embocadura mais preciso. Né? Então toda hora que você começa a tocar o instrumento, ele vai ter sempre o mesmo som. Né? No início, isso é mais difícil, né? Você toca, tem uma hora que sai o som, tem uma hora que sai um pouquinho diferente, tem uma hora que sai desafinado, tem uma hora que guincha, né? Dá aqueles apitos loucos aqui do clarinete. Então esses exercícios de notas longas vão ajudar a gente a ter mais precisão nesses momentos, né? No início com o instrumento e manter a embocadura certinha, do começo ao fim de uma música. Então eu vou repetir mais uma vez essa ideia aqui no nosso aquecimento, só que fazendo um desenho melódico um pouco diferente. Vou utilizar escalas maiores, né? Ainda vamos continuar um pouquinho nessa escala maior para a gente aprender e entender bem como ela funciona. Só que o desenho melódico dela vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos tocar essa escala ascendente e descendente, só que a cada nota nós vamos retornar para a tônica. Então, por exemplo, se eu pego a escala de Mi maior, então eu vou sair da nota Mi, no caso aqui no clarinete, né, eu gosto da nota Mi porque é a nota mais grave aqui do instrumento. Então eu vou subir essa escala, né, de Mi até Mi, uma oitava, só que sempre voltar para a tônica mais grave. Então a primeira parte do exercício seria esse daqui, ó. Lembrando, com muita sonoridade, né, soprando bastante, respira e toda expiração você produz as notas do exercício. Precisou respirar no meio? Respira, sempre de uma forma bem tranquila, tá bom? Então eu vou fazer a primeira parte do exercício, né, ascendente, seria isso daqui, ó. Então eu fiz toda a escala subindo, só que sempre voltei para aquele Mi grave. E aí a segunda parte é a mesma coisa, só que descendente. Então eu começo desse Mi mais agudo, vou descendo e voltando para esse Mi a cada nota. Beleza? Então é um exercício fácil, né? Mas ele vai ajudar, além dessa questão da sonoridade, né? De você manter a nota longa, soprar bastante, ele começa a trabalhar esses intervalos. Então é interessante, né? Quando você faz o intervalo de segunda é fácil, de terça é fácil, depois começa a complicar, né? Começa a ficar... Os intervalos ficam mais distantes, né? As notas mais distantes. E no clarinete é muito importante, né? A precisão que o dedo tem que ter para cair nas notinhas, porque ele é um instrumento furado. Então se o dedo cai um pouquinho fora desse buraco, a nota já não sai. Então esses exercícios de intervalos vai ajudar a ter essa precisão, desenvolver um pouquinho essa precisão. Tira o dedo, depois coloca um monte de dedo de uma vez e todos têm que cair no mesmo lugar. Então é um tipo de exercício muito interessante, além de pensar na escala, trabalhar o som e também desenvolver essa questão da precisão técnica aqui dos dedos, tá bom? Então esse fica para o nosso aquecimento. Bom, e seguindo então, no nosso momento de técnica, né, eu vou continuar com a ideia de escala maior, só que também vamos realizar o exercício com um desenho melódico um pouquinho diferente. Na verdade, nós vamos tocar essa escala maior, né, nós vamos tocar ela ascendente, vamos descer a escala, vamos
brincar em cima da escala maior, só que esse desenho melódico vai ser assim. Nós vamos subir em uma tonalidade e descer meio tom acima. Então, por exemplo, eu vou fazer a escala de Mi maior subindo, e na hora que eu descer, eu vou descer meio tom acima. Então eu vou descer pela escala de Fá maior, desço pela escala de Fá maior, e vou subir meio tom acima. Subo pela escala de Fá sustenido maior, desço pela escala de Sol. Então vai criando esse desenho melódico que eu vou passando por todas as escalas, só que sempre de maneira invertida. Lembrando que todos os exercícios que nós praticarmos aqui, essas dicas que eu vou passar para vocês, é muito interessante fazer em todos os tons. Por exemplo, de aquecimento eu fiz só em Mi, mas você pode fazer em todos os tons. Né? Dá para fazer esse exercício em vários tons. Isso é muito importante. Embora, lembrando que a prioridade é a sonoridade, né? Mas passando ali por todos os tons ajuda a gente a trabalhar, né? As outras tonalidades e também não fica muito cansativo ficar apenas em um tom. Então agora nesse momento de técnica eu vou fazer isso começando novamente da escala de Mi maior, subindo, descendo em Fá, subo em Fá sustenido, desço em Sol. Ok? Esse sim é um exercício que naturalmente vai passar por todos os tons. Então vamos lá, vou tocar ele bem lento, certo? Para entender nota por nota e como o desenho funciona. Isso aqui, ó. E assim ele vai subir de meio em meio tom, né, a tonalidade e fazendo esse desenho melódico, ok? Então é um exercício para fazer bem lento, bem devagarzinho. E aqui o pessoal já desse nível avançado, né? Eu já estou imaginando que todos já saibam a formação da escala maior. Então por isso que eu fiz aqui de uma vez, né, direto o exercício, já imaginando que todos já conheçam a escala. Se alguém tiver alguma dúvida, né, de como que monta a escala maior, de quais são as notas, vale a pena tirar essa dúvida antes. Poxa, como é a escala de Mi maior? Treina ali, tem esses sustenidos aqui. Como que é a escala de Sol sustenido maior? Dá uma conferida, faz a escala isoladamente e depois parte para esse tipo de exercício. A ideia é ele ficar bem fluente, conseguir subir e descer tranquilamente. Tá bom? Uma vez aquecido o nosso instrumento e a técnica em dia, nós vamos partir para a parte mais importante, que é trabalhar a música flamengo, né? Na primeira aula nós trabalhamos a parte A da música e hoje nós vamos trabalhar a parte B, né? Sempre lembrando, né, que é um choro de 3 partes. Então tem a parte A, tem a parte B e tem a parte C. Hoje faremos a parte B. Bom, essa parte B ainda ela continua sendo machixe, né? A música ela vai ser toda em machixe. Né? Existem choros que mudam o estilo rítmico, no meio vira um baião, depois pode virar um frevo, pode virar mais sambado e depois volta para choro. Essa é uma música que ela vai do começo ao fim em formato de machixe. Então, ela é um machixe, ela tem a tonalidade de Fá sustenido menor, né, que pertence ao campo tonal ali do Lá maior, né, é como se fosse a relativa menor da tonalidade de Lá maior, que é a parte A. Então ela está ali dentro desse campo sonoro, né? Então eu vou tocar aqui para vocês bem lentinho, né? Ela é um pouco mais rápida, ela é em torno de 80 a 90 BPM, a música, mas eu vou fazer aqui a 55 BPM, que é para vocês prestarem atenção aqui na mão e conseguir ouvir nota por nota com bastante calma, tá bom? Para poder tirar aí, uma vez que, né, os nossos estudos são voltados para o ensino oral, né? Então a gente escuta e vai tirando, eu falo, vocês vão tirando. A gente vai tentar evitar ao máximo o uso da partitura. Embora a gente tenha a partitura ali, né? Nós vamos disponibilizar a partitura bonitinho, no caso de dúvidas, para conhecer um pouquinho da harmonia, que talvez para a gente da melodia seja um pouco mais complicado esse caminho, né, harmônico. Então ali olhando a partitura vai ajudar. Mas melodicamente nós vamos tentar trabalhar assim. Eu vou tocando e vocês vão tirando aí, tá bom? Então vamos lá. Vou soltar aqui o metrônomo, 50 BPM.
Então tá isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2, beleza? Vamos lá. 1, 2, 1. Então, essa é a melodia da parte B. Então vamos lá, eu vou fazer agora mais uma vez, né, de uma maneira um pouco mais interpretada. Né? Normalmente a gente toca ela mais certinha, quadradinha, né, para poder entender as notas dentro do ritmo, do andamento. Agora eu vou manter o andamento, manter o ritmo, só que eu vou trabalhar um pouquinho mais esse lado de interpretação, né, de ornamentação da música. Vou tentar aproximar um pouquinho mais do estilo. Então vou dar algumas dicas aqui na prática, tocando, para vocês aí escutando e tentar descobrir o que tá acontecendo, né? O que difere a música retinha, toda certinha, de uma música um pouco mais interpretada. Então vamos lá. 1, 2, 1, e... Ok? Então fiz aqui um pouco mais cantada, né? Coloquei um ou outro ornamento. É claro que isso vai depender muito do andamento da música, de qual roda você vai estar, né? Às vezes você está numa roda que todo mundo vai tocar tudo mais rápido. Provavelmente os ornamentos que vão funcionar serão outros. Ah, tô tocando com uma galera que está tocando tudo muito lento. Vai usar outro tipo de ornamento. Então isso depende também do clima que a roda criou ali, daquele momento. Não dá para pegar, colocar um monte de ornamento que eu faria numa música rápida dentro de uma música lentinha, que necessita de outras ideias, né, melódicas. Então é muito importante desenvolver essa atenção, né, ali na hora que você estiver praticando, estiver colocando em prática ali a música, né, na roda, num show, numa gravação, enfim. Mas fica aí então essa ideia melódica, né, de interpretação da parte B da música Flamengo. Legal, pessoal. Como eu faço em todas as aulas, né, já fiz na aula 1, gostaria de fazer nessa aula e farei nas próximas também, é dar uma pequena dica, né, no finalzinho aqui da aula, né, comentar sobre algum assunto extra, alguma ideia nova. E a ideia que eu quero falar novamente é sobre a questão harmônica. Né? Na aula 1 eu falei sobre o campo harmônico, né, os acordes que se formam dentro da escala de Lá maior, que é a escala que nós estamos trabalhando, né, a tonalidade da música, enfim. E hoje eu vou fazer um outro exercício, uma outra brincadeira, que é tocar os acordes da parte A da música Flamengo. Então, não necessariamente, né, é uma coisa pra gente ficar aqui trabalhando e tal, mas eu quero tocar os acordes e vocês vão perceber que existem acordes que fazem parte do campo harmônico de lá e alguns acordes que estão meio fora daquele campo harmônico, mas está dentro da música. Né, que são os acordes para modular, que vai para um outro caminho harmônico, tal, ou acordes para acompanhar e dar um suporte mais bonito para a melodia. Então eu vou aqui falar o nome dos acordes que tem na parte A e vou arpejá-los aqui, né? Para vocês treinar acorde por acorde aí. Vale a pena anotar. O Sol maior é assim. O Lá maior é assim, o Ré maior é assim, assim, assado. Então, vale muito a pena, conforme eu vou falando, que vocês vão anotando aí para poder praticar. Né? Não quer dizer que a gente vai sair improvisando, não. Apenas para continuar o nosso trabalho de conhecimento harmônico, arpejo e leituras de acordes, né? Eu poder falar para você, toca um Lá maior, já vem na cabeça como é a formação do Lá maior, as notas do Lá maior aqui no clarinete. Né? E assim com todos os outros acordes. Então vamos lá, eu vou começar, né, pela parte A. Então a parte A tem assim, o primeiro acorde já é um Lá maior,
né? Então, que é o acorde da tonalidade principal, é o famoso Lá, Dó, Mi. E eu vou utilizar a nomenclatura dos acordes que aparecem na nossa partitura editada, né? Então, quando tiver uma nona, uma sétima, eu vou falar da nona e da sétima. Quando não tiver nada, eu não vou falar nada, tá bom? Vou manter apenas a cifra que nós temos na nossa partitura editada. Então, o primeiro acorde é um Lá maior, né? O famoso Lá, Dó sustenido, Mi. Esse não tem dúvidas, né? E aí a ideia é a gente trabalhar ele em todo o instrumento, né? Então todo lugar que tiver um Lá, um Dó e um Mi em qualquer região, a ideia é a gente ficar tocando por ali. O próximo acorde é um Mi com sétima, que é o Mi, Sol sustenido, Si e o Ré. Aí esse sim tem uma quarta nota, né? A tétrade. Então fica Mi, Sol sustenido, Si e Ré. Na região grave. E aí a mesma coisa, a gente brinca com todas essas notas desse acorde no clarinete. E aí nesse início da música, esses acordes se repetem. Volta pro Lá e depois volta pro Mi com sétima. Aí seguindo, né, vai aparecer um Dó sustenido com sétima, né, que já é um acorde um pouquinho diferente, que é o Dó sustenido. O Mi sustenido, que a gente vai interpretar como Fá, por enarmonia, né, são notas com nome diferente, mas com a mesma sonoridade. Então, seria um Dó sustenido, um Mi sustenido ou Fá, o Sol sustenido, né, esse Sol sustenido normal, e o Si. Então fica um... É a mesma coisa, trabalha o acorde em toda a extensão do instrumento. Na sequência a gente vai ter um Fá sustenido menor, que é o Fá sustenido, o Lá e o Dó sustenido, né? Nesse caso não aparece sétima, eles não falam em sétima e nenhuma outra dissonância. Então nós vamos trabalhar essas três notas: Fá, Lá e Dó sustenido. Né? Dá para brincar, trabalhar em todo o instrumento. Depois vem um Si com sétima, que é o Si, Ré sustenido, Fá sustenido e o Lá. Então. Toda a extensão do instrumento. Seguindo, após esse Si com sétima, vai retornar, vai aparecer novamente um Mi com sétima, que a gente já trabalhou, o Lá que a gente já trabalhou, e aí vai vir o Dó sustenido que a gente já trabalhou também. Aí vai aparecer uma sequência para fechar a parte A, que é uma sequência que é Fá sustenido menor, aí tem um Ré menor para cair no Lá, Mi7 e Lá. É uma cadência harmônica muito comum em choro, né? Acontece bastante isso. Então seria o Fá sustenido que a gente já trabalhou. Aí tem o Ré menor. Aí o Lá. Mi. E Lá de novo. Ok? Então essas cadências, né, essa sequência de acordes, que são quintas preparando para outras quintas, é quinta da quinta da quinta do quinto grau, né, que vai preparando até chegar na tonalidade fundamental. Né? Então isso vai acontecer bastante. Esse caso aqui foi um pouquinho diferente, mas a função e a ideia sonora é essa, né, que a gente vai estar... Então, para criar esse caminho harmônico. Então, fica aqui como última dica essa pequena ideia, né, da gente arpejar esses acordes que vão aparecer na música Flamengo. Obviamente, como eu já disse, não é para a gente ficar aqui começar a improvisar, não, é apenas são ideias para a gente extrair da música, né, como forma de exercício, para poder praticar, né, essa questão harmônica. É muito importante, eu vou começar a trabalhar isso com vocês, música por música, né, formação de acorde, como a gente vai arpejar esses acordes, e para tentar para começar a ouvir a harmonia, né, que acontece dentro da música. Então é isso, fica essa dica. Vale a pena também assistir ao vídeo dos outros professores, né, do professor de cavaquinho, do Henrique Araújo, de violão, do Jean Corrêa, do Vitinho, do bandolim, do Henrique, da flauta, né, e também do Rafa, do pandeiro, porque ali tem muita informação sobre a música como um todo. Então você vai ouvir harmonia ali nos instrumentos de harmonia, outras ideias melódicas com os outros professores de melodia, a questão rítmica com o professor de pandeiro. Então
é interessante, além dessa aula, vocês também assistirem a aula dos outros professores para poder ir compreendendo e crescendo dentro de vocês a ideia, né, bem sólida de como se constrói essa música, de como essa música vai nascer, tá bom? Então fica aí parte B da música Flamengo para vocês trabalharem e estudarem. Bom, pessoal, então muito obrigado por assistir a aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso curso online, né? Então, lembrando a todos para seguir a Escola de Choro, né, nas redes sociais. Nós temos Instagram, temos Facebook, temos YouTube e também seguir os professores, né? Tem muita coisa acontecendo por ali, vídeos, dicas, né, sons pelo mundo todo. Então, os professores trabalham com muita gente, então tem sempre alguma coisa bacana acontecendo e vale muito a pena acompanhar, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, um beijão para todos e nos vemos nas próximas aulas.